Hora de conversar com Mônica Bergamo. A Mônica vai falar sobre essa possibilidade de Guilherme Boulos virar ministro, né? Como é que isso repercutiu no PSOL, no PT, no governo, na oposição? É um nome que nunca passa em branco, né, Mônica? Bom dia para você. Não, Megali, e essa reforma ministerial do Lula feita a conta gotas, né? Vai tornando cada mudança um grande debate, né? Porque ele não pegou e colocou todo mundo, fez o deslocamento de quem ele quer deslocar de uma vez e colocou novos ministros. Vai tudo aos poucos, coloca um ministro, 3 meses depois coloca outro, 3 meses depois coloca outro, enfim. Uma reforma ministerial muito lenta e muito pontual, mas a possibilidade do ex-deputado federal Guilherme Boulos virar ministro abriu, como disse você aí, um debate no PSOL, no PT e no governo, né? Porque se ela for concretizada, vai ser a maior surpresa até agora dessa reforma. Há alguns meses ninguém falava de Boulos no ministério. Então, esse debate foi aberto no PSOL, porque o partido tomou uma determinação, o Megali, no início de 2023, de não participar formalmente do governo. Abriu exceção apenas a Sônia Guajajara por todo o histórico da questão indígena no país, né, pela criação desse ministério, para tratar só desse tema, por todo o histórico do governo Bolsonaro em relação à questão indígena. Então foi aberta essa exceção, mas o partido mesmo não tem uma decisão de não participar formalmente do governo, uma decisão do seu diretório nacional, que no entendimento de algumas lideranças teria que se reunir para mudar essa diretriz e permitir que o Boulos integrasse o governo, né? Outras lideranças acham que não, que é só ele se licenciar, mas está aberto esse debate, né? Há pessoas no partido que acham que o partido tem que ficar distante para ser uma voz crítica à esquerda do governo, né, necessária num contexto aí em que, na visão dessas pessoas, dessas lideranças, desses militantes, o governo vai à direita, no combate à extrema-direita. Então, eles acham que com a voz crítica podem puxar o governo para a esquerda, né? O deputado federal Glauber Braga, por exemplo, ele me disse que seria preciso reabrir esse debate no PSOL, caso o Boulos seja convidado. Já o PT está dividido, Megali, com uma parte das suas lideranças receando que com um cargo no governo o Boulos se imponha definitivamente como a grande figura da esquerda, como uma espécie de sucessor do Lula, né? Se impõe especialmente em São Paulo, tendo destaque maior do que outras lideranças do Estado, mas ele tem apoios também. Por exemplo, o presidente do PT, Kiko Seleguin, com quem eu conversei também, diz que apoia a ideia do Boulos porque ele, no governo, porque ele tem experiência em mobilização, em debate com movimentos sociais, tem voto, rejuvenesceria o Palácio do Planalto. Agora, Megali, é no governo que a coisa aperta um pouco. Há resistências ao nome dele, de ministros que acham que o Lula tem que ampliar essa composição para a direita e não para a esquerda, né, que o Boulos seria antítese disso pelo simbolismo, né, e por ser do PSOL, que é um partido da esquerda do governo. Então, há bastante resistência no governo. O Megali não consegui identificar se é um pouco de ciúme, talvez, ou se são questões políticas mesmo que estão movendo aí ministros a enfim, bombardearem essa possibilidade. O fato é que Lula tá, essa ideia foi levada a ele, Lula está analisando e vamos ver o que ele decide, mas seria a maior surpresa da reforma até agora, né, Megali? E é uma reforma que até agora não contempla centro-direita ou centrão, né? O Lula mal olhou para essa atual. Alguém poderá dizer, não, primeiro ele vai acertar os ponteiros com a própria Com ele casa, mesmo. né? Vai arrumar o quarto, né? Vai arrumar a casa e depois ele vai olhar para os vizinhos, mas numa reforma em que o grande objetivo é aumentar a base de apoio num Congresso que está bastante inclinado para a direita, os primeiros nomes a serem ventilados serem Gleisi Hoffmann e Guilherme Boulos, não é exatamente o que a gente esperava, né? Não corre por aí o cheirinho de que, diante de um jogo perdido, Lula tenha. Bom, já que, né, até o Kassab começou a se bandear para outro lado, dizer que não tenho chance, deixa eu governar com os meus. Será que essa possibilidade não está na mesa, Mônica? Eu não entendi muito bem, Megali, a possibilidade de. Será de se bandear à esquerda, de inclinar o governo mais à esquerda e desistir de uma reforma para atrair centrão? É uma possibilidade? Pois é, eu acho que a entrada do Boulos sinalizaria um pouco para isso. A entrada da Gleisi, eu acho que ela foi uma sinalização, né? Ontem eu estava conversando também com algumas lideranças do PT que falam o seguinte: a entrada da Gleisi mostra que o Lula
Bom, primeiro, vai manter a chave do cofre ali com ele, com pessoas da confiança dele, não vai ceder a essa pressão. O Kassab pode falar o que quiser, o Centrão pode falar o que quiser, mas ele vai manter esse núcleo do governo com ele, com pessoas da estrita confiança dele, né? Falava-se muito de alguém do Centrão ir para esse lugar onde ela está agora, a Secretaria das Relações Institucionais, para discutir liberação de emenda com parlamentares. Não, vai ter que discutir com o Lula mesmo, porque a Gleisi é praticamente o Lula, é uma pessoa da maior confiança dele. E que também seria uma sinalização para o próprio PT, para a própria base dele, de que ele está disposto a ir para 2026 candidato e para tentar ganhar de verdade as eleições. Quer dizer que a entrada dela, que é uma pessoa que simboliza essa coisa aguerrida, né, de ir para a disputa política, né? A Gleisi, ela ficou marcada por essa característica nesses últimos anos, de fazer essa disputa política com todos os campos que fossem necessário fazer, onde essa disputa se colocasse. Então, mostraria isso, né? Esse desejo dele de, primeiro, manter o cofre ali com ele mesmo, manter o palácio com pessoas da estrita confiança, não colocar o Centrão no coração do governo, no coração do palácio, pelo menos, e ter esse espírito de aguerrido para o próximo ano. Então, ela teria esse simbolismo. O Boulos, eu acho que ele tem essa experiência com movimentos sociais, seguramente, ele iria para a Secretaria-Geral, que o Lula tem criticado o ministro abertamente, né, o ministro da Secretaria-Geral, Márcio Macedo, mas, de fato, simbolizaria ainda mais, né, esse caminho que você está sugerindo aí, quer dizer, um caminho de ir para a esquerda para fazer um embate em 2026. Agora, o Lula, para governar, precisa da direita, né, Megali? Não tem muito para onde correr. Então, isso ele está fazendo no núcleo dele, mas seguramente vai discutir essa reforma com os partidos do Centrão, que são os que indicam os ministros, né? Aí a escolha acaba não sendo propriamente dele, né? Bom, tem que aprovar o orçamento, né? Para começar, o orçamento do ano que já está correndo. Mônica Bergamo. Orçamento, isenção de imposto só para de até começar, R$5.000, taxação dos dividendos, que vai ser um grande debate, né? Hoje tem aí manchete do Valor Econômico sugerindo como que o governo pensa em taxar os dividendos de quem tem renda superior a 50 mil, não ganho de 50 mil, renda, né? Contando com renda de banco, todo tipo de renda, vai ser uma polêmica grande. O governo tem pautas importantes aí para enfrentar. É que eu ouço muitos podcasts da direita e da esquerda. E muitos da esquerda entendem que o Lula deveria dar uma banana para esses acertos. Enfim, é uma ideia maluca, né? Sem Congresso ninguém governa, mas voltar-se para o povo, né? Começar a defender pautas populistas, mesmo sabendo que perderia. Por exemplo, poderia fazer uma grande campanha pela escala 5x2. Enfim, botar na pauta a luta pela escala 5x2, o fim da escala 6x1, mesmo sabendo que perderia, mas seria uma pauta que teria apelo popular. E aí ele faria pressão sobre o Congresso por meio da... A gente já ouviu essa história, né? Usar as ruas para fazer a pressão política. Geralmente não funciona. Mas, enfim, são as ideias que correm por aí. Aliás, Megali, essa é uma outra questão, né, que eu ouvi, a questão da Gleisi, né? Uma pessoa me falou o seguinte: vai ter que fazer ajuste fiscal, vai ter que fazer, mas faz e pronto, não fica falando o tempo todo. A Gleisi foi lá para mudar de assunto, quer dizer, não para combater o ajuste, mas para dar visibilidade às coisas que o governo está fazendo, junto com o Sidônio, juntar a política com a comunicação e dar maior visibilidade a esses temas mais populares, né? As coisas que ele, enfim, as entregas que eles chamam de entregas, que o Lula chama de entregas, pé de meia, enfim, reajustes, créditos, e não ficar falando o tempo todo monotemático, que eles estavam dizendo isso. Essa pessoa falou, só se falava de ajuste fiscal. Vamos fazer o ajuste fiscal, mas não precisa ficar falando de ajuste fiscal o tempo todo, porque isso não dá voto. Então a Gleisi e o Sidônio estariam ali no centro do governo para coordenar os ministérios, para darem outro tipo de visibilidade a diversas coisas que, na visão deles, estão sendo feitas e não estão sendo ditas, Megali. Mônica Bergamo volta com outros assuntos sempre exclusivos amanhã neste mesmo horário. Boa quinta-feira para você, Mônica. Até amanhã. 8h20.